Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi transmitido ao vivo em 17 de abril de 2024 no canal youtube.com/papo de veterinária. Vamos saber mais sobre a nutrição de bovinos e suas particularidades? Nosso convidado, Pedro Lupi, graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual do Norte do Paraná e pós-graduado em Produção de Ruminantes pela Exalc USP, nos conta como surgiu o interesse por essa área e quais as características importantes para médicos veterinários que desejam atuar na indústria da nutrição bovina ou no trabalho de campo. Vamos juntos? Então seja muito bem-vindo, Pedro. Obrigado, Thaís, obrigado pelo convite. Tomara que seja um papo bem legal aí, que eu possa contribuir bastante aí com um pouco que a gente faz no campo e já passou, né? Com certeza. Ô Pedro, a gente sabe que a nutrição animal é uma área que é bastante dominada, digamos assim, né, pela zootecnia. Então, muitas vezes durante a graduação, são poucos alunos que se interessam em trabalhar nessa área, até porque a gente tem uma abordagem um pouco mais superficial da nutrição durante o curso de graduação da medicina veterinária, comparada ao que é na zootecnia. Quando foi que você começou a se interessar pelo trabalho nessa área? Thaís, muito boa pergunta, já uma pergunta bem legal da gente comentar. Desde o meu início na graduação, mais lá para o segundo, terceiro período, eu já coloquei muito na cabeça que eu queria a parte de pecuária de leite. Até eu fazer os estágios e tudo mais, eu tinha muito na cabeça reprodução, tinha clínica na cabeça, que é o que o veterinário faz, principalmente reprodução e tudo mais, né? Caminhando com os estágios e tudo mais, e principalmente no meu curricular, que foi o que me trouxe para o Goiás, uma fazenda muito grande, chama Fazenda Figueiredo, uma fazenda que eu sou grato até hoje pelo que ela me proporcionou. Eu fui entendendo um pouco o que a parte da nutrição contribuía tanto dentro da pecuária de leite, principalmente. Eu via que o nutricionista da fazenda participava da reprodução, participava algumas partes da parte clínica, participava de reprodução, ou seja, participava de tudo, que é bom e ruim, que também recebe culpa de muita coisa, mas foi muito nesse estágio, eu gostei demais dos profissionais que eu convivi ali, os ajustes, e sempre eu gostei muito do leite daquele negócio. Você ajustou hoje, seja para bom, para ruim, a resposta é imediata no dia seguinte. Então, foi onde eu fui me interessando, acompanhando os profissionais lá, acompanhando rotina de trato, que é muito importante. Antes de você ser nutricionista, você tem que entender do manejo como uma total do negócio. E foi aí que eu fui me especializando saí do estágio curricular, entrei na empresa que eu estou até hoje atualmente e fui desenvolvendo. Assim, uma coisa que eu falo muito para o pessoal eu entrei realmente na empresa sabendo muito pouco de nutrição. Eu tive umas aulas legais na faculdade, algum professor dentro da pecuária de leite ensinou cálculo de ração, que foi até meu orientador, o professor Marcelo, e sempre gostei disso, mas entrei muito superficial. E a empresa precisava de alguém para aprender, para acompanhar, para manejo, e aí dentro da empresa foi proporcionando cursos, a gente foi estudando, tendo acompanhamento de muitos profissionais. Foi quando eu entrei para a área de nutrição, apesar de atuar muito na área de zootecnia hoje, eu acho que o nutricionista dentro de uma fazenda tem que fazer muito acompanhamento de todos esses indicadores que eu passei. Então foi assim mais ou menos que eu entrei, mesmo não sendo uma área tão abordada dentro do nosso curso, né? A sua fala é bem interessante porque a gente percebe que o aluno tem muita preocupação em ainda não ter uma bagagem de conhecimento suficiente para entrar, às vezes, uma empresa, em uma fazenda, enfim, em um emprego, né? Uhum. E fica com aquela preocupação, aquela tensão de, mas eu não sou qualificado o suficiente. E a gente já em vários papos veio conversando com pessoas que dizem que, em geral, as características que fazem com que você entre numa empresa, entre num cargo, elas são, às vezes, até um pouco distantes da parte técnica. Porque você precisa de outras habilidades e outra constituição de personalidade, de comportamento.
que acabam contando muito mais do que a bagagem de conhecimento, que é uma coisa que você pode ensinar. A empresa pode te treinar, pode pagar cursos, enfim. Você pode ter convívio lá com pessoas que já estão mais experientes, né, no mercado, e aí você consegue se desenvolver bem, né? Que foi o que você, um pouco do que você comentou. Então, assim, quais são as características que você percebe ou que já te reportaram, né, que você tem, que são interessantes para essa atuação em empresa? A gente sabe que é importante, né? Comunicação, a pessoa ser mais desenrolada, querer aprender, às vezes uma mobilidade entre áreas diferentes. Então, quais são as características que você tem, assim, que são vantajosas, são interessantes para quem quer essa área? É muito legal. A gente lida com muita gente nova. Nós, dentro da Campo, temos um perfil para você ter noção. Hoje eu tenho na minha equipe 3 coordenadores, 2 promotoras técnicas, fora os representantes. Todos nós passamos pela mesma escola, vamos passar. Todos nós fomos estagiários, trainees, promotores técnicos, hoje eles coordenadores e eu assumi a parte de gestão. A gente aqui dentro da Campo tem essa filosofia muito de treinamento de pessoas. Que a gente busca hoje, que o Pedro tinha, que essa outra turma da minha equipe tem, que eu falo, o essencial que você falou, hoje a gente, dentro da veterinária, é um ponto que a gente pode abordar. Antes o tal da venda, o vendedor era muito, você não deu certo na vida, você vira vendedor. E hoje o nível técnico que a venda precisa ter, uma venda de qualidade, de assistência, se a pessoa não for muito técnica, não souber o que ela está falando, eu brinco, hoje você está falando alguma coisa para um produtor, ele pode estar mandando uma mensagem ou procurando na internet para saber se você está falando verdade ou não. Então, essa comunicação, a proatividade que a gente fala muito, a gente vê uma geração, infelizmente, que está vindo, que costumeiramente, se o cargo dela é para aquilo, ela vai fazer aquilo. E se ela está querendo ela fazer um pouco mais, se torna uma dificuldade. Então, assim, a frase que falam muito, né? Dentro de uma empresa, você só vai ser promovido se você faz o que o cargo acima precisa antes de ser promovido. Então, e a turma, eu falo muito, pensa muito no imediato e esquece carreira. Então, hoje, uma empresa que te proporciona conhecimento, que você pode ser, às vezes, um pouco mais rápido, um pouco menos devagar, esse crescimento dentro da empresa, a turma tem que pensar muito. Então, eu acho que, assim, vontade de aprender, curiosidade, essa proatividade é muito importante, vontade de sempre buscar algo novo, né? A gente vê que perfis de estabilidade muito alta, né? Pessoas que não gostam muito de mudança, às vezes sofrem mais um pouco. Então, essa vontade de buscar é sempre muito importante, de querer sempre algo mais, sabe? Então, é isso como empresa que a gente, numa entrevista, numa indicação, quando vai vir estagiar com a gente, é uma coisa que a gente pergunta muito, né? Onde a pessoa está, onde ela quer chegar, na velocidade que tem, isso é muito importante. E aí, pensando no mercado da nutrição, né? A gente já comentou um pouco que geralmente é um mercado que é bastante dominado por zootecnistas. E aí, assim, os alunos vêm muito perguntar, né? Ah, professor, eu gosto dessa área específica aqui. Será que eu conseguiria trabalhar campo numa área específica? E quando a gente pensa nas áreas de reprodução, de clínica, de cirurgia, geralmente o que eu falo para os alunos é, olha, numa fazenda, provavelmente você vai ter que passar ali por todas essas áreas. Dificilmente a fazenda vai ter um veterinário da reprodução, outro veterinário da cirurgia, outro veterinário da clínica. Então, é um profissional que vai ter que cobrir todas essas áreas e, geralmente, o grosso da atividade é a reprodução, né? Uhum, sim. Como é que é o mercado para o nutricionista? Existe essa questão de, por exemplo, a pessoa ficar em uma propriedade ou geralmente é um trabalho em empresa? Como é que funciona um pouco esse mercado? Hoje a gente tem 2 perfis muito nutricionistas dentro das empresas, que é casado com a venda, junto com a venda de produto, a assistência. Hoje a gente fala muito que nós não vendemos produtos. Hoje nós somos uma empresa de assistência que vende produtos. Então, que é o grande diferencial, porque se for voltar para a parte só de produto, vai sempre vem para o preço, esquece a parte técnica. Então, hoje nós somos muito mais prestadores de serviços vinculados à venda que ao contrário, apesar de parecer a mesma coisa, mas não é. E tem a turma autônoma. Então, na grande maioria, a fazendas por si só tem um nutricionista, mas esse nutricionista atende mais fazendas. Isso é muito importante, até porque, apesar de ser fazenda de leite, o sistema ser parecido, não existe fazenda igual.
Então, a bagagem, eu falo que hoje o que me trouxe mais conhecimento do que eu tenho foi a minha rodagem. Já rodei muito, agora novos desafios de outro estado, aquela velha história, andar à toa é melhor que ficar à toa. Então, tirando as brincadeiras, a parte de rodar, a experiência, a gente aprende muito com o produtor, com outros técnicos. Então, essa experiência de rodar, de ter conhecimento de várias fazendas, levar conhecimento de uma fazenda para outra, isso é o que dá prazer para a gente. Então, é um mercado que hoje basicamente são os consultores que têm bastante fazendas e fazem algum outro trabalho, e nós vinculado dentro da empresa, que é um mercado bem grande também, que presta esse tipo de assessoria dentro das fazendas, sabe? E aí, dentro da nutrição, vocês trabalham geralmente de maneira especializada, gado de leite, gado de corte, bezerro em crescimento, enfim, as diferentes categorias? É bem Isso. especializado, bem É específico bem esse trabalho? dentro da campo mesmo, a gente tem a parte técnica do leite e a parte técnica do corte. Alguma outra, às vezes, fazendo um pouco menor, que não demanda alguma coisa tão específica, tem, às vezes, um técnico outro atende, mas as fazendas que demandam, as fazendas que precisam, é bem específico mesmo, porque a nutrição de gado de corte é literalmente para um lado, apesar dos dois bichos terem rumo e um parecido, mas são perfis todos diferentes. E a nutrição de gado de leite, especificamente mesmo, a gente atende todas as fases, apesar das fazendas terem pessoas específicas para bezerreiro, para reprodução, mas na parte nutricional a gente costuma atender a fazenda como um todo, todas as categorias, né? E principalmente participar, além de ser nutricionista, participar de treinamentos, participar de reuniões com os indicadores, conversar muito com o veterinário da parte reprodutiva, que eu brinco que é quem está com a mão dentro da vaca, então pode contar muita coisa para nós. Então, é bem específico, até porque a nutrição eu falo, a gente brinca que quanto mais você estuda, mais você sabe que tem para estudar. Esse é o grande desafio nosso, mas é muito bom. Então, muito, realmente, muito específico e muito particular de cada fazenda. Eu brinco, eu faço algum trabalho no Instagram também, publicando algumas caixinhas lá, respondendo, ajudando a turma. Você vê muita pergunta de receita de bolo. Eu falo assim, se você tiver um nutricionista que indica a mesma dieta, o mesmo perfil de dieta para todas as fazendas, ele não vai acertar em todas, provavelmente. É a mesma coisa da gente ir no nutricionista nosso mesmo. Se ele for pegar a mesma dieta para todo o perfil de um cara que quer ser atleta, de um cara que só quer perder peso, de mulher para homem é diferente. Então, é muito específico mesmo e muito particular hoje essa área. É muito abrangente, então a gente tem que estudar muito. E aí, qual seria, assim, um dos principais mitos que existem, que você percebe, assim, relacionados à área de nutrição? Eu tenho, nos últimos papos, pegado um pouco dessa coisa do mito da área, né? Porque geralmente a gente tem alguma ideia pré-concebida ali, e eu amo, porque o convidado sempre vem com uma fala que eu falo, nossa, eu nunca pensei nisso, então vamos lá, me surpreenda. É uma coisa que a gente sofre muito, né? Tipo assim, qualquer problema que acontece dentro da fazenda é muito fácil culpar a nutrição. Não que ela não participa de tudo, mas eu brinco que a gente tem que estudar. Hoje eu estudo reprodução, protocolos, indicadores da reprodução, da parte sanitária, de vacina, que às vezes não é minha área, porque o animal morreu ali, foi uma intoxicação, foi micotoxina. Calma, vamos estudar, vamos entender o amplo, porque eu até falo, aí é onde até a veterinária me ajuda um pouco mais nisso, por entender também das outras partes. Então, é um negócio que eu falo que é muito fácil culpar, jogar a culpa, né? Mas não são todas as fazendas, não são todos os profissionais, a gente tem muita discussão em cima disso. Mas é assim, perdeu produção, dieta. Quando sobe, foi a fazenda fez um bom manejo. Mas é muito. A gente tem que estudar bastante para estar preparado para responder, porque assim, eu acho que igual outras áreas, culpa a ração, culpa a dieta, então esse mito que tudo, a gente pega qualquer pesquisa, qualquer coisa, 15% é dieta, 85% é manejo. Então, onde a chance da gente errar ou melhor, você tem uma fazenda com uma performance muito boa e você é o mesmo nutricionista lá. Não é porque você não gosta daquele produtor que a fazenda dele não tá indo bem, né? Então, a gente tem que desmistificar muito isso. Não que a nutrição não interfira em tudo que interfere, por isso que eu gosto tanto, mas não é culpada de tudo.
Você diria, então, que o nutricionista é um pouco como o goleiro no time de futebol, né? Quando o time Se ganhou, ganha, fez mais do que a obrigação. Se agora se tomou um gol, a culpa é tomou dele. um gol e foi um Tomasse frango, gol, a culpa é dele. É mais ou menos, boa analogia, gostei. entendi. Se ele defendeu demais, ele não fez mais do que obrigação. Agora, se ele tomou um frango, coitado. Exatamente. A culpa é dele, afundou o time, né? É mais ou menos isso. Boa analogia, gostei. E aí, Pedro, quais são os principais indicadores que vocês acompanham para fazer ajustes na dieta? Porque, assim, lógico que isso é uma pergunta muito abrangente, né? Eu sei que não deve ter, assim, aquela Uhum. resposta, né, engessada, mas, assim, considerando as principais categorias, né? Quando a gente pensa em vaca leiteira, a gente pensa muito em vacas em lactação, né? Animais de alta produção. Então, quais são os parâmetros que vocês precisam estar de olho, avaliando, para fazer esse acompanhamento e ver se é necessário algum ajuste na dieta? Ótimo. Falando, foi legal você falar de categorias, porque hoje, apesar de a gente achar que é o mesmo bicho, só muda a categoria e tudo mais, hoje a gente tem dietas específicas para dentro do bezerreiro, para pós-desmame imediato, para recria até inseminação, pós-inseminação, vacas secas, pré-parto, cada grau de lactação, cada fase de lactação, existe conceitos que a gente olha, né? Eu falo que é uma coisa, parece ser muito simples, mas as fazendas fazem muito pouco. O bom nutricionista é aquele que sabe o que as vacas deles está comendo. Por que que eu falo isso? Parece muito simples, mas se você não souber o real consumo de matéria seca, o que aquela vaca está comendo, você não está fazendo dieta, você está chutando. Porque, é muito fácil fazer a vaca dar 3 litros de leite colocando para ela comer mais, mas ela vai comer mais quando você soltar essa dieta? Então, eu colocaria principalmente consumo de matéria seca, independente da fase, porque você vai ajustar uma boa dieta quando tem o consumo de matéria seca. E a gente precisa, nós da nutrição temos que ser munido de informação. Qualidade do leite, produção média daquele lote, peso das vacas, produção daquele lote, os ingredientes têm boas análises que hoje os laboratórios no Brasil melhoraram muito, então a gente tem respostas muito rápidas das análises dos volumosos, principalmente para fazer um bom ajuste. 50%, 60% da dieta, se você não tiver um bom ajuste no volumoso, você não está fazendo dieta, você acha que você está fazendo dieta. Então, eu acho que, mas se fosse para elencar sem dúvida é consumo. Sem você saber o que a vaca está comendo, não é dieta, é chute. Maravilha. Você trabalha numa indústria, né, no local que produz alimentos para bovinos, mas a gente sabe que o bovino, em especial, é uma máquina de transformar qualquer coisa em proteína de alto valor Uhum. biológico. Então, a gente tem Sim, vaca que come resto de cervejaria, de padaria, de fábrica de biscoito, de doce, né? Tem todos esses desafios, né? A gente sim, sabe as implicações que, assim, dá para ajustar muita coisa, mas não dá para fazer milagre também, né? E a gente sabe que a campo tem muitos desafios com relação ao tipo de dieta que o animal recebe. Então, a gente tem algumas particularidades também no Nordeste, por exemplo, eles usam palma forrageira, né, que já sim. é diferente de outras regiões. No Sul também tem as particularidades da dieta. Então, assim, o que que você percebe? Dá para você, digamos assim, caminhar bem entre essas diferentes, abordagens da nutrição? Ou isso acaba dificultando um pouco o seu trabalho no sentido em que, né, são realidades muito distintas. Então, Sim. como é que funciona isso para um nutricionista, de repente, chegar numa realidade que, essa época do ano não tem alimento e o que tem é, sei lá, cama de frango, que é proibido, mas a gente sabe que ainda é fornecido, né? Então, tem uma série de questões aí que a gente precisa estar de olho, né? Sim, isso é muito importante, por isso que a gente tem que estar muito embasado, eu digo, né? Não, embasado eu não digo não só de estudo, mas com pessoas que têm vivência. Então, isso é muito interessante, porque esses ingredientes que você falou, mesmo os resíduos, muito aqui, provavelmente alguém experiente já usou, por isso que eu falo que uma empresa tem que ter alguém nas costas quente, eu falo, para dar um suporte para nós, porque provavelmente o Brasilzão nosso é enorme, a particularidade dentro de Goiás, mesmo dentro de cada região de Goiás, a gente tem uma característica que num lugar entra resíduo de cervejaria, outro lugar por estar mais longe, o frete não compensa. Então, eu brinco, o nutricionista tem que ser muito bom de matemática, porque não é porque o produto é barato que compensa entrar dentro da dieta.
que às vezes ele pode atrapalhar em vez de ajudar. Tem que pensar muito em mão de obra, porque você pode querer trabalhar com 10 ingredientes diferentes para conseguir ter o melhor balanceamento possível. Mas será que a mão de obra vai estar preparada para fazer isso tudo? A fazenda vai ter fluxo de caixa para comprar tudo isso que você quer? Então, além de nutricionista, a gente tem que ser um pouco de economista, vamos falar, tem que estar baseado muito de custo, porque na nutrição nós estamos falando de 50%, 60% do custo da fazenda. Não é à toa que é uma área que a turma briga muito e cobra muito, porque é o maior custo, é onde mais dói dentro, no bolso do produtor, né? Então a gente tem que estar muito embasado, tem que conhecer essas realidades, tem que saber buscar pessoas, ter relacionamento, porque provavelmente alguém já usou, já pode dar os toques, e hoje, que eu falei um pouco lá no começo, nossos laboratórios melhoraram muito no Brasil, com eficiência na qualidade das análises, que isso é muito importante, não é todos os laboratórios, mas os principais a gente está muito embasado disso, e rapidez nas análises. A gente antigamente, eu falo que no meu começo de campo mesmo, uma análise de silagem demorava 15 dias, e às vezes o produtor tinha um silo que durava 30, então você demorava metade do tempo para analisar. Hoje eu tenho a particularidade de ter um laboratório de uma franquia em Goiás, que às vezes eu vou na fazenda de manhã, deixo na hora do almoço, à tarde eu já formulo com laudo, com o advento do NIRS, que analisa muito mais rápido. Então, isso nos ajudou muito no Brasil, principalmente esse perfil de análise. Na clínica, a gente teria que melhorar muito mais, que infelizmente hoje morre um bicho, a gente não sabe nem o que mandar, o que coletar e que jeito, mas nas análises, pelo menos de alimento, a gente já está muito mais embasado, que dá confiança. Aí, pelos níveis de garantia de um produto desse analisado, a gente sabe como usar e ter particularidades, né? Fazer os ajustes necessários, né? Porque Isso, é acho isso que é aí. muito interessante isso que você trouxe, né? Não é porque um produto é barato que vale a pena acrescentar aquilo ali na dieta, isso tem que ser muito bem conversado. E aí, Sim. realmente é necessário esse respaldo técnico para que você tenha como argumentar com o proprietário. Porque às vezes o cara, mas eu ganhei isso aqui, né? É, Vão me dar de graça, eu só pago frete, o produto vai sair de graça. Então, são muitas questões que a gente tem que discutir. E a gente sabe que talvez a nutrição não seja uma área que atrai muito os alunos exatamente por esse fator que você trouxe, que é o quê? Muito cálculo. É muito cálculo, e que a turma entra na veterinária porque não gosta de cálculo, né? Mas o saber calcular, fazer as contas, não é nada muito mais difícil do que uma regra de três, não, mas é ter o raciocínio rápido, saber fazer. Eu falo que é muita. Nós da nutrição temos que. A gente. Às vezes, alguns técnicos não sabem a responsabilidade que tem dentro de uma fazenda, porque um bom nutricionista pode fazer uma fazenda performar, não um mau nutricionista, mas um nutricionista sem embasamento pode fazer a fazenda ir por água abaixo, achando que está fazendo ao máximo e não às vezes não é o melhor custo-benefício, benefício-custo que a gente chama. Então a gente tem que estar muito respaldado disso daí, ter esse embasamento, fazer conta, mostrar, porque um simples prazo que você consegue a mais numa matéria-prima ou outra alivia o produtor de poder pagar conta e tudo mais. Então tem que pensar com cabeça como se fosse o seu negócio mesmo, né? Não que não seja, mas que a fazenda fosse sua decisão que você tomaria, né? Aquela assim, se fosse meu eu colocaria isso, se fosse meu eu não colocaria isso. Isso é muito importante. E uma questão que a gente vê bastante na clínica, assim, né? A gente vai a evento e aí tem muitas palestras sobre deficiências minerais em ruminantes. E a gente sabe que, sal mineral, né? É bom deixar à vontade. É assim mesmo. Palavra do nutricionista agora. Mineralização dos animais. É interessante fazer uma análise de solo, você saber como é que é a composição mineral daquele vegetal que você está colhendo naquela região, ou isso não é necessário, um sal bem completo lá, com todos os elementos, é o mais indicado. Isso pode atrapalhar, pode não atrapalhar. Como é que funciona essa questão da mineralização? Muito, muito boa pergunta, Thaís. É assim, nem sempre o sal com mais fósforo ou mais micro é o melhor produto para você. Porque a gente sabe que existe antagonismos e receptores incomuns dos minerais. Então, por isso que existe balanceamento de mineral, porque não é uma filosofia. Não, eu vou pôr o melhor sal, vou fazer uma ingestão forçada que a gente escuta ainda hoje em dia, porque eu sei que minha vaca está precisando. Calma lá. A primeira coisa que a gente sabe, vaca só tem deficiência de sódio. A gente chama sal porque a gente coloca sal para ela ir buscar. Ela não tem deficiência de selênio, deficiência de zinco. A gente sabe o que ela precisa. Não é à toa que pesquisas de minerais
demoram muito tempo para sair, principalmente ruminantes, porque nós temos o bendito do rumen e absorção depois lá na frente também. Tem minerais que são absorvidos aqui, precisa ser a nível de rumen, a nível de intestino. Então, é muito complicado. Então, tem que tomar cuidado. Hoje, a gente não analisa tanto esse perfil de solo, mas a gente consegue analisar quimicamente a forragem para saber se ela tem ou não, principalmente um macro mineral em excesso que possa estar atrapalhando para ter um balanceamento. É uma coisa que eu falo muito de alerta para os produtores, é a seguinte: hoje nossas vacas estão muito mais bem nutridas. Você vê as fazendas de performance, vamos falar quem cuida bem do negócio, fornecem bastante ração, concentrado, milho, farelo. E a gente vai na agricultura, os agricultores estão adubando igual nunca adubaram uma terra, para poder ter uma performance. Então, o milho, farelo, os subprodutos que são subprodutos bem padrões, eles têm alto nível de mineral. Então, às vezes, eu trabalho mesmo, tem fazenda, eu trabalho com balanceamento do meu mineral, que eu coloco na ração, o núcleo que a gente chama, e eu tenho coragem de deixar para a vaca livre acesso só o sódio, um bicarbonato de sódio, um cloreto de sódio, um sal comum. Mas você não vai pôr mineral, tem problema? Não, porque eu sei que eu estou balanceando ali, eu estou atendendo, e existe também tecnologias dentro dos minerais para ter melhor absorção, menos ação de rumen, que a gente chama os minerais de alta performance, os minerais orgânicos. Então, tem muita coisa que a gente estuda e tem a confiança nisso. Então, hoje que a gente tem um privilégio de rodar em fazendas um pouco mais tecnificadas, mas você escutar falar que uma vaca, um animal hoje está desmineralizado, eu soltei até um vídeo que deu bastante comentários, que foi por que os animais comem terra, e comem terra porque está faltando mineral. Calma lá, pode ser um sinal de estresse, pode ser desbalanceamento, pode ser estresse térmico, pode ser muita coisa. Então, eu acho que hoje, na nutrição moderna e tudo mais, isso daí é um grande mito, que quanto mais carregado o meu sal, mais caro, melhor eu vou estar nutrindo meus animais. Tem que tomar muito cuidado, por isso que a importância é um nutricionista de confiança dentro da fazenda, né? E aí, Pedro, o que que você recebe de mais dúvida, assim, nas caixinhas que você abre com relação à nutrição? Geralmente você bota alguns temas específicos, né? Farelo, alguma coisa Aham. assim, e as pessoas vão trazendo as dúvidas. O que que você percebe, assim, né? Principalmente se você faz um contraste, que geralmente esses perfis do Instagram, eles têm uma variedade muito grande de pessoas que acessam. Então você tem desde o Sim, produtor até o estudante curioso, né? Que às vezes não trabalha na sim. área, mas fica lá, nossa, que legal, vou acompanhar isso aqui. Que o nutricionista veterinário faz? Então, o que que Uhum. você recebe de dúvidas mais comuns, assim? Você acha que são questões que, em tese, a gente sabe que, né, isso não acontece muito na prática, mas todo mundo deveria saber minimamente. É uma coisa que eu tento muito no meu perfil colocar e deixar a turma bem, que aí é um negócio que encaixa muito para produtor, para técnico, para que for. Eu tento falar muito de manejo. E eu pergunto, às vezes, para produtor, nos treinamentos tratadores ou nas palestras mesmo, o que é manejo? E muita gente fala manejo, mas se for pegar no dicionário lá do manejar, tudo que você faz para o animal é manejo. E por que eu tento levar muito para essa? Porque, assim, às vezes são dicas fáceis, simples e que trazem um retorno e às vezes sem gasto. Às vezes precisa melhorar um conforto, alguma coisa do tipo. Então, assim, tem muitas perguntas, às vezes, específicas. Com quanto de nível de amido que você formula? Não é porque a gente vai... aquela brincadeira, né? Você responde tudo, você responde depende, né? Principalmente veterinária, agronomia, você pode responder depende. Aí eu tive com um advogado essa semana, ele falou, não, na advocacia depende também. Eu falei, então é tudo, mas eu tento levar muito para esse lado do manejo e dar esse tipo de dica, porque assim é onde a fazenda precisa focar, é onde o técnico precisa focar. Voltando um pouco lá do início, a gente vê, às vezes, pessoas que saem da faculdade e gostam da área de nutrição, que seja zootecnista ou veterinário. Eu não tenho essa briga, não. Eles querem ser nutricionista para abrir o programa para formular. Gente, nutrição é muito mais do que isso. Eu falo hoje, se eu pegar uma pessoa inteligente e técnica, eu treino ele para formular na dieta de um programa muito rápido. Mas ele saber que aquela dieta vai dar o resultado naquela fazenda com aquele manejo, aí é o bom nutricionista.
Então, eu tento levar muito para esse lado, que às vezes são rotinas sem custo para o produtor, que pode trazer um resultado para técnico, que é coisa que eu falo assim, a gente hoje na nutrição, voltando na clínica, a gente tem que tem que ter o olho clínico, né? Meu diretor fala muito, você tem que chegar numa fazenda, independente do resultado dela, é ruim falar isso, mas é procurando defeito, porque é procurando defeito que você vai propor solução, né? E também não é apontar e não dar solução, que tem muito técnico, muito consultor que fala, você está errando nisso, mas ele não sabe responder como faz para consertar. Então, por isso que a gente precisa ir muito para esse lado do manejo de coisas simples. Eu falo que tem um produtor que eu atendo que ele fala que ele nunca viu nenhuma atividade tão complexa igual o leite, porque você tem que ser muito bom na ordenha, muito bom na dieta, muito bom no conforto, muito bom no bezerreiro. Você tem que ser, se um degrauzinho, um dente da engrenagem cair, o sistema inteiro pode não ter um resultado interessante. Então, por isso que, assim, esse olho, treinar a turma para manejo, para olhar as coisas simples. Às vezes eu quero fazer uma dieta para dar mais leite. Às vezes você está deixando as vacas faltar comida. É só aumentar a comida na frente delas que elas vão produzir mais. Então, por isso que manejo é uma coisa que a gente gosta de falar agora. Eu falo, nas minhas visitas é muito mais tempo rodando, vendo, do que sentado atrás do computador formulando dieta. Então, a turma tem que entender, principalmente a turma nova que vem, tem que entender isso, que às vezes a gente tem pessoas que não formulam dieta, só que são baita técnico dentro da fazenda, porque facilitam manejos e trazem resultados, sabe? É importante a gente ter atenção a esse olhar mais holístico, né? Essa questão do olho clínico que você falou, você perceber o consumo do animal, comportamento, doenças que acontecem com uma maior frequência. Então, assim, na clínica a gente acaba puxando um pouco para esses aspectos, né? Porque a gente vai falar, por exemplo, A de doença famosa boa metabólica. anamnese, né? A boa anamnese, né? Exatamente. E aí a gente vai pensar, por exemplo, doenças metabólicas em ruminantes. A categoria que a gente mais discute é vaca leiteira de alta produção, período de Uhum. transição, início de lactação. Então, assim, a gente sabe que é necessário fazer esse monitoramento e ter esse olhar mais abrangente exatamente para você poder pegar aqueles elementos que podem estar relacionados com a nutrição, que não é só fazer um cálculo e tacar no coxo, né? E ver se comeu, se não comeu, se sobrou, põe um pouco menos, ajusta ali. Então, é Eu bem gosto de, interessante isso. Eu gosto de acompanhar muitos americanos, que hoje é a referência para nós na pecuária de leite, infelizmente, porque eles têm muitas pesquisas com um número muito grande de animal, que é um grande problema, o famoso N que a gente escuta, né, que às vezes um N com 10 vacas é diferente de um N com 5.000 vacas, né? E eles têm essa possibilidade, são pesquisadores, eles têm muito extensionismo, né? Que é aquele cara que está parte na faculdade, parte no campo, então ele leva uma demanda da outra, então a gente não deixa de acompanhar e referenciar. E tem muito brasileiro muito bom lá. Hoje, grandes nomes da nutrição brasileira, da nutrição mundial, vamos falar da nutrição animal mundial das vacas de leite principalmente, tem muito brasileiro bom lá e a gente acompanha. E nas visitas que eles vêm aqui, nas palestras, a gente conversando muito com eles, eu gosto de ver o tanto que eles são simples com as coisas. Primeiro que se é um pesquisador de uma área, você pergunta de outra área para ele, ele simplesmente fala, eu não tenho domínio sobre essa pesquisa, sobre esse resultado, eu não vou responder. O que nós costumeiramente aqui no Brasil, infelizmente, falhamos e queremos responder tudo. E às vezes o certo seria responder, buscar uma pessoa mais capacitada para responder daquele tema. Então, um exemplo que eu sempre conto nas minhas visitas, tem o Bill Wise, que é um pesquisador americano, está até aposentado, pesquisava a área de mineral, ele é o revisor do programa de formulação mundial, aí perguntaram para ele de uma dieta de pós-desmama. O cara revisou o programa, ele falou assim, eu não tenho capacidade para responder isso. Eu fiquei olhando aquilo lá, eu falei, os produtores nos apertam e a gente quer responder tudo, e um cara desse simplesmente não respondeu. Então, a gente olha muito e quando você conversa com eles, apesar de terem as pesquisas mais específicas possíveis, ele chega assim, eu estou tendo um problema no pré-parto. Às vezes você vai falar assim, ele vai querer ver a dieta. Ele fala assim, você está separando vaca de novilha? Como que está o conforto desses animais? Ou seja, às vezes, é o cara mais técnico, mais estudioso de um tema. Ele vai primeiro nas premissas que a gente tem que olhar, tem que saber, minha dieta não está dando o desempenho que eu quero. Você chega lá nas vacas, tem 80% das vacas hiperventilando, passando estresse térmico. Não adianta você formular uma baita dieta. Não vão consumir. Então, esse olho que a gente precisa aqui, eu falo muito para a turma que está vindo, realmente se procurar defeito, olhar as coisas, apontar, mas
quando está na solução também, é uma coisa muito importante que a gente precisa ter, né? Uma simples observação. Eu vou, às vezes, numa fazenda a cada um mês, a cada 45 dias. Hoje eu falo que eu tenho a capacidade, se eu chego numa fazenda, eu fui daqui 30, 40 dias, eu sei se os animais perderam score ou não. É uma memória meio fotográfica para aquilo ali, mas a pessoa tem que ter o padrão daquela fazenda que eu venho há tantos anos é esse. Eu vi que as vacas mudaram de padrão. Vamos questionar, vamos perguntar. Então, essa visão é muito importante dentro, não só na nutrição, na reprodução, em tudo, né? Na clínica, eu acho que é muito importante. A gente tem que desenvolver olhos de ver, né? E aí, durante a graduação, às vezes o aluno está muito preocupado em decorar a matéria, em absorver, entre aspas, aquele conhecimento técnico, e muito pouco habituado ou treinado para parar e ficar observando os animais. A gente É tem que isso saber o aí. que é normal. Eu brincava com o pessoal da semiologia, assim, você já parou para observar como uma vaca urina? Como é que é um macho urinando? Como é que é uma fêmea urinando? Ela faz uma pose? Ela tem uma postura de micção? Ou não? Ela sai andando e liberando lá e mijando, Uhum, vamos ser bem específicos. Ela sai andando e mijando, né, como se não houvesse amanhã. Então, assim, são coisas muito básicas que às vezes a pessoa que não vem do campo, e a gente tem muitos médicos veterinários que não tem essa vivência de campo prévia uhum. ao curso. A pessoa nunca parou para observar, né? E aí a gente sabe da importância de você ter esse conhecimento bem do básico mesmo. Então, assim, É esse básico olhar, mesmo, esse olhar é super o importante. aspecto de uma vaca, como que a vaca está comendo a dieta no coxo, ela está selecionando, não está? Pode parecer, se ela está selecionando demais, tá fuçando lá alguma coisa, ela está contando para a gente. Então, esse olho realmente, eu tinha uma professora minha que a gente fazia necrópsia, né? Ela falava assim, é muito bom quando, enfim, não que o bicho morreu, que seja bom, mas quando você abre e o bicho não tem nada, porque você saber que aquilo está certo, quando tiver uma coisa diferente, você vai saber que não, aquilo é o anormal dentro de uma necrópsia, né? Eu falo muito nas minhas fazendas que tem todo bicho que morrer, a gente tem que abrir. Ah, mas eu não vi nada, parece que está tudo normal. Filma, vamos discutir, tira umas fotos depois, mas isso daí tá normal mesmo. Mas numa próxima vaca, se infelizmente morrer, a gente vai ver que você vê um negócio, o intestino, essa coloração estava desse jeito. Opa, aconteceu alguma coisa aí, pode ser. Então, esse olho de ver o que é certo é muito importante, do que é normal, melhor dizendo, né? Com certeza. E aí, Pedro, pensando na sua rotina hoje em dia de trabalho, né? Você falou que você começou como estagiário, então você veio galgando posições dentro da empresa. Como é que é a sua rotina de trabalho hoje, em termos de deslocamento, de tempo que você fica dentro da empresa, nas propriedades? Quantas propriedades você roda, você avalia, enfim? Thaís, hoje, como eu estou atualmente como gestor técnico, né? Hoje, minhas visitas, eu fico muito pouco em escritório, apesar de ter esse cargo de gestão, e é uma coisa que eu não gosto mesmo. Escritório para nós é segunda-feira, quando me rouba mais um dia do campo para alguma reunião, eu não gosto, porque é onde a gente pode estar performando, onde a gente pode estar ajudando no campo. Eu tenho algumas fazendas ainda, porque eu era coordenador de uma área muito grande. Eu assumi essa posição de gestão para outras pessoas, os coordenadores meus assumirem, mas para eu ensinar e para eu estar fazendo, eu falei, eu preciso ficar com algumas fazendas. Então, eu tenho algum grupo de fazendas que eu ainda, vamos falar assim, eu ainda sou Pedro nutricionista, e em grande outras partes eu sou o Pedro que vai junto com a coordenação, com os coordenadores, os promotores técnicos para ajudar em possíveis, para ter essa visão diferente, para ajudar para ser uma pessoa de massa crítica. É uma coisa que a gente faz muito na empresa, rodar com outra pessoa é muito importante, porque não é que ele está fazendo de um jeito que está errado ou que está certo, mas às vezes tem um jeito mais fácil, alguma coisa, e isso cria uma massa crítica maior em desafio de alguma fazenda. Então, hoje, eu falo que assim, quem gosta de vaca, infelizmente, tem que gostar de dirigir também. Não tem como, apesar você pode morar perto de uma cidade e tudo mais, mas você tem que, deslocamento hoje é uma coisa que toma um certo tempo nosso, por isso que é muito importante fazer agenda, para você rodar menos, para você poder descansar, chegar mais cedo, dormir no hotel na região, para no outro dia você já está mais cedo lá, então tem que gostar vai ter que gostar de rodar, de dirigir, infelizmente, porque as vacas não estão todas no mesmo lugar, né? Apesar de ter lugares de bacias leiteiras muito grandes, com fazendas perto, mas tem que gostar de dirigir. Então, basicamente, hoje atuo como nutricionista em algumas fazendas, aí com visitas mensais, a cada 45 dias, algumas a cada 60, depende da necessidade.
A gente tem um acompanhamento hoje, o WhatsApp usado da forma certa, é uma baita ferramenta que a gente usa. Eu tenho várias fazendas que manda a produção de leite diária, a quantidade de sobra por lote, então eu não é porque eu não esteja lá que eu não estou por dentro da fazenda. Então, usar a ferramenta do WhatsApp de uma forma boa vai muito bem, auxilia a gente disso daí. E faça esse acompanhamento, além de fazer treinamentos para a nossa equipe, desenvolvimento de novos produtos, mas por isso que é importante estar no campo para saber o que o campo está querendo para saber desenvolver uma tecnologia nova. Então, é basicamente isso. E na parte nutricional, aí é entrar dentro da fazenda mesmo, rodar, sujar o pé de bosta, com perdão da palavra, é o que traz mais resultado e também é uma das coisas que eu mais gosto. Geralmente, quando a gente vem caminhando, né, dentro de uma empresa, a partir do momento que você começa a se afastar um pouco do campo, sente um pouco, né? Porque o Sim, encantamento inicial com a área geralmente está envolvido com essa assistência, né, com essa presença no isso. campo. Então, isso é muito bacana. E aí, o que que você, hoje no cargo de gestão, né, o que que você percebe com relação às oportunidades de entrada nesse mercado? Porque eu já conversei com pessoas que trabalham, por exemplo, na indústria farmacêutica, né, na indústria de nutrição equina, e geralmente elas aconselham assim, quem já tem essa ideia, esse objetivo de começar a trabalhar na indústria, geralmente a porta de entrada mais, entre aspas, fácil seria começar como estagiário, né? Então, de repente, estágio curricular ou algo assim. E aí, muitas empresas têm processos seletivos em períodos específicos, né? Não é só tipo, vou ligar lá agora e perguntar se tem vaga. Uhum. Então, geralmente é algo que é mais estruturado, assim. Por exemplo, na empresa que você trabalha, como é que um aluno pode ter essa oportunidade de ter esse contato com a área? Infelizmente, os bons pagam pelos ruins, né? Então, hoje a gente realmente tem um processo, principalmente de indicação. Então, se a gente tem uma indicação, esse menino é diferente, essa menina é diferente, que as mulheres estão tomando o mercado, que se os homens não amarrar as calças aí, já a mulherada está tomando, independente da área, independente do tamanho do bicho, isso é muito legal. É, então, é por indicação. Nós temos um programa que a gente chama Programa Trainee da Campo, que abre vaga uma vez por ano, e é uma coisa que aconteceu comigo lá atrás, que eu falo que eu sou muito privilegiado, porque eu entrei em uma empresa que estava começando a parte de leite da Campo. Então, eu rodei em todos os setores. Eu sou veterinário, vim para a parte disso, mas eu rodei logística, eu rodei produção, eu rodei financeiro, e é bom que quando você vai para o campo atender, você tem dimensão do trabalho da pessoa que está atrás nas nossas costas, no escritório, e também a realidade do campo. Então, isso é muito importante. Então, hoje, basicamente, é por indicação. Eu falo que, às vezes, na faculdade, nós deveríamos trabalhar muito mais os alunos para entenderem um tanto que o curricular pode ser a porta de entrada para muita coisa, porque se eu tivesse feito um estágio mais ou menos na fazenda, a fazenda não teria me indicado para rodar na campo. Então, eu não estaria onde eu estou, provavelmente. Então, às vezes, a gente não tem essa interpretação, um tanto que esse estágio, não só o curricular, mas o relacionamento que... você tem um veterinário que rodou com aquele estagiário rodou com aquele veterinário tanto tempo. Esse veterinário é um cara de nome, ele vai indicar, a porta sempre vai estar mais aberta, né? E mesmo para o mercado de trabalho, a gente escuta falar, tem formando veterinário demais, você não tem medo? Eu falei, não tenho, felizmente eu não tenho medo. Porque eu falo assim, tá saindo muita gente no meio. E não é à toa que os foras da curva estão se destacando. Então, eu falo que para o bom aluno, para o cara que estuda, tem a vontade, está faltando essa pessoa, melhor dizendo, não tá sobrando, tá sobrando vaga para esse bom profissional. Então, para a turma que tem vontade, que quer mesmo, sempre vai ter oportunidade e oportunidade de crescimento e tudo mais. Eu tô com uma companheira de trabalho aqui em Minas comigo. Eu brinquei assim, qual que é a diferencial? Ela conhecia o nosso trabalho, ela queria estagiar com a gente. Ela fez o professor, um consultor, um amigo entrar em contato conosco. Eu brinquei com ela hoje, a Sara, eu falei assim, Leonardo, tem uma menina aí que está enchendo tanto o saco que ela deve querer demais. Não é à toa, hoje ela foi estagiária, foi trainee, promotora e hoje assumindo um cargo de coordenadora. Então, assim, a vontade da pessoa de querer, e não é à toa que o resultado acontece e a gente tem que proporcionar crescimento para as pessoas que querem, né?
E houve algum momento mais desafiador, assim, que você questionasse o seu caminho na medicina veterinária? Essa é difícil, hein, Thaís? Mas eu acredito que não. Eu sou filho de veterinário, meu pai sempre mexeu com fazenda e tudo mais, apesar dele não querer que eu fizesse veterinária, incrível que pareça. Mas eu falo, pai, a vida inteira vim para esse negócio aqui, eu não posso fazer outra coisa, não sei isso aqui. Então, eu acho que assim, sempre o começo para nós, principalmente para a turma nova, é um começo de muitas perguntas. Será que eu estou certo? Será que eu vou crescer ou não? Eu mesmo, eu sabia, apesar de ser paulista, formado no Paraná, vim para uma região longe, em Goiás, com uma mala nas costas e vamos ver o que dá, né? E a empresa proporcionando um crescimento, às vezes não inicia a gente, às vezes, a faculdade nos molda para falar assim, você tem que ser um profissional, você já é um veterinário, você já tem que sair ganhando um certo piso. Às vezes isso não tá longe de ser real. Então, a oportunidade de crescimento, o conhecimento, é ruim a gente falar, mas assim, no começo a gente tem que pagar pelo conhecimento. Essa é a realidade. E que a gente vê que, às vezes, muitas pessoas não pensam nisso, né? Não pensam em carreira. A gente vê a turma muito imediatista, querendo pular de galho em galho e não se preocupar com currículo, com carreira, de fazer isso daí. A gente vê, um problema, acho que da nossa geração, não só da geração da agora, mas é muito ansioso, querem as coisas muito rápidas, né? E nesse começo eu acho que é o mais desafiador, mudar de cidade, vir para uma cidade que eu não conhecia ninguém, não era nada de Goiânia, não conhecia nada, morei no interior primeiro, onde que é a indústria, mas é a vontade de crescer e pensar lá na frente. Eu acho que isso é uma coisa que provavelmente é um desafio de muita gente, mas vale a pena. E tem alguma coisa que você acha muito importante compartilhar e que eu não te perguntei? Acredito que a gente falou lá, hoje, essa a proatividade, a turma ter esse estudo, ter essa vontade de crescer, eu acho que está faltando um pouco. O inglês eu não vou nem falar, que é muito necessário. Hoje, assim, eu não sou fluente em inglês, eu fico procrastinando isso, consigo ler slide, consigo ler um artigo, se eu não consigo, tem que puxar uma traduçãozinha, mas consigo, mas se senta perto de um americano mesmo assim, dou uma travada. Isso é muito importante, não hoje inglês com as inteligência artificial não vai existir, vai nessa, você tem que saber falar, não tem essa não, porque às vezes surge a oportunidade, eu graças a Deus já tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos algumas vezes, que se eu fosse mais fluente, muito mais, sem dúvida, eu teria aproveitado muito mais de estar perto das pessoas que às vezes você lê um artigo que você é fã daquele cara, que você podia dialogar com ele e por causa disso tem uma coisa. Então, essa moçada mais nova já vem muito mais preparada com isso, né? Não é só o inglês também, mas à vontade. Eu falo que esse poder da comunicação, às vezes, não é o melhor profissional, mas o que se comunica bem é o que vende mais, é o que consegue ir lá para frente. Então, a gente vê muito na faculdade, eu lembro, tinha companheiros nossos que ia ter um trabalho de grupo lá, tremia tudo, tomava remédio para dar conta de apresentar um trabalho. Então, se você é uma dessas pessoas, comece a treinar agora. Eu sempre gostei de falar, gostei de estar na frente, então, às vezes, isso proporciona para a gente o resultado chegar muito mais rápido, né? O uso correto da rede social, hoje, a Mari, minha esposa, é um exemplo muito grande de referência nisso. Ela sempre cobrava e eu não fazia, até o ponto de fazer e hoje abrindo novas regiões e tudo mais, conseguindo contatos por conta da rede social. Então, saber usar bem isso. Então, eu acho que essa comunicação, o inglês é essencial e essa vontade mesmo. Eu acho que é bacana ressaltar que essas habilidades de comunicação, claro que existem pessoas que têm isso como um talento inato, né? A pessoa nasce já desenrolada, chega lá, fala, se Uhum. comunica numa boa, mas são todas habilidades que é possível treinar. Assim como o Muito. idioma, tem pessoas que têm mais dificuldade, tem pessoas que têm mais facilidade, mas de qualquer maneira, é uma questão de treinamento e a gente aprende na repetição. E aí, eu geralmente brinco com as pessoas, né? Eu falei, se você tem vergonha de ir lá na frente se apresentar, em especial na graduação, que às vezes é um trabalho de grupo,
que não é obrigatório que todo mundo apresente. Aí fica um empurrando o outro. É, Não, fulano fala, fulano fala. Eu não, né? Deixa eu me esconder aqui no canto. Mas eu falo que a atitude deveria ser oposta. Quem tem mais dificuldade deveria ser o primeiro a se voluntariar para ir lá na frente falar. Porque é passando por esse é processo. na hora de errar é ali, né? Entre aspas, é hora de Exatamente. aprimorar é ali, né? É, na hora que você, né, você vai entendendo quais são os seus vícios de linguagem, que você gagueja, onde você põe suas mãos. Então, tudo isso acaba sendo um treinamento importante, porque a real é que a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe, a hora que você sair do seu estágio curricular, qual é a oportunidade que vai aparecer na sua frente. É isso daí. Independente da área que você vai trabalhar, é claro que assim, vou trabalhar lá no laboratório de patologia clínica pivetando coisa. Talvez você não precise ser tão desenrolado assim na comunicação. Mas vai que a oportunidade que aparece é para você estar na linha de frente ali com um cliente, né? Para você estar lá dentro de uma empresa. E eu vejo muitas pessoas hoje em dia, eu acho que isso é um aspecto bem interessante de trazer. Lógico que, né, tô falando da minha experiência, não quer dizer que é a verdade absoluta do universo. Mas eu vejo muitas pessoas que já galgaram carreiras diferentes, caminhos diferentes, e que em um determinado momento acham que a indústria é a melhor solução para a vida Uhum. profissional delas, assim. Então, acaba sendo bem interessante as pessoas perceberem que pode haver essa mudança, que Pode eventualmente demais. pode olhar ali e falar, putz, acho que de repente a indústria é algo legal. E aí você já ter essas habilidades bem desenvolvidas vai facilitar muito, né, essa entrada no mercado. Então, acho que é uma questão que é bem bacana, né, da gente trazer. Eu falo muito, a gente, às vezes, a palavra vendedor, e eu falo que é por conta dos próprios vendedores mesmo, que a palavra é tão mal vista, e não é só no ramo da veterinária, não, em tudo. E às vezes a gente escuta muito assim: você formou para ser técnico e não para ser vendedor, né? Não é porque eu estou nessa área, não, mas todo mundo vende. Um bom veterinário de uma clínica, se ele não vender bem o tratamento, a conduta que a pessoa tem que ter, ou o procedimento que ele vai fazer, às vezes a pessoa procura outro veterinário ou outro procedimento que seja, às vezes, mesmo sendo aquele sendo mais correto. Então, incrível que pareça, a gente está sempre vendendo, a gente está se vendendo, negociação dentro de casa é negociação, é venda, né? Eu quero fazer tal coisa, mas para fazer isso eu tenho que fazer aquilo, então é uma negociação. Então, essa habilidade da venda é uma coisa que eu acredito que a gente poderia ter um pouco mais dentro da faculdade. Eu tenho exemplos dentro da minha equipe que são vendedores espetaculares, não tem formação nenhuma, e eu tenho certeza, se eu colocar ele numa mesa com, às vezes, uma pessoa que tem um gabarito, ele vai saber falar muito mais de vaca que esse cara. Então, essa vontade, essa mudar um pouco a visão disso. É uma remuneração interessante, que eu escuto falar muito que, nossa, veterinária está difícil demais, está pagando mal. De novo, está pagando mal para certos tipos de profissionais, e quem não quer. Pode ser muito bem remunerado, sim. Sou muito satisfeito hoje onde eu estou, onde eu cheguei, onde a venda me trouxe, que assim, meu diretor mesmo sempre quis deixar claro, meu cargo é gestor técnico comercial, porque é uma empresa de venda. Significa que vocês fazem tuxa venda, alguma coisa? Não, porque vender uma vez só não traz rentabilidade para a empresa, ao longo do tempo, né? Atendo fazendas há 8 anos, 9 anos, que sou vendedor e sou nutricionista dela. Então, mostrando tanto que essa coisa mudou, que eu acredito que as faculdades poderiam trazer um pouco mais. Eu já fui convidado numa fazenda numa faculdade no interior de Goiás para dar uma palestra sobre isso, sobre o mercado de trabalho, e eu tentei trazer muito essa visão para a turma, para poder colocar um pouco mais, não só pela fama que tem, mas o que se tornou essa prática, né? Sim. Temos aqui o comentário da Kalina Simplício, minha amiga, já foi entrevistada no canal, inclusive, falando: nossa, ouvi minhas falas na voz do Pedro, quanto à falta da proatividade do inglês. Olha o inglês instrumental aí mostrando o seu valor. Ela É, montou uma disciplina de inglês instrumental na Universidade Federal do Sergipe, onde ela dá aula, exatamente para despertar, né, esse desejo, essa intenção dos alunos, né, de se especializarem um pouco mais e de entenderem, né, como essa ferramenta é importante no mercado de trabalho.
não é que a gente não tenha bons experimentos aqui no Brasil, que a gente tem sim, mas a grande referência é tudo americano, então é tudo leitura lá. Eu já vi assim, publicando no Instagram, você falou pela essa dificuldade de ter produtor e tudo mais, às vezes eu publico um slide lá que eu tenho de uma palestra em inglês. Tem muita gente que me chama, oh, você podia jogar traduzido aí para nós. Eu falo, oh, mas tira um print e traduz do lado aí, também já é demais, né? Mas o tanto que a gente vê que realmente isso faz falta e é um grande diferencial e é um negócio que eu preciso trabalhar muito nisso. Sim. E essa questão que você falou da venda, né? Você falando assim, e outras pessoas que eu já conversei que trazem isso, eu sou uma das pessoas que tinha esse discurso. Nossa, se depender de vender alguma coisa, eu vou morrer de fome. Porque a Mas, gente Thaís, é realmente. normal. Se alguém perguntar hoje numa turma saindo, quem quer ser vendedor? Ninguém levanta a mão. Na realidade, é um pouco disso, né? Durante a graduação, os alunos têm essa visão um pouco até preconceituosa com relação à área comercial. Essa coisa de, eu vou estudar 5 anos para ser vendedor, para ser balconista, para vender remédio, para vender ração. E na realidade não é isso, né? A gente precisa desenvolver essa habilidade para qualquer área, que é o que você Para disse. A qualquer gente área. tem que vender o nosso a nossa abordagem, a gente tem que vender o nosso protocolo, a gente tem que vender a importância do proprietário fazer um determinado exame, né, solicitar uma determinada compra de um medicamento. Então, tudo isso envolve habilidades que estão presentes na venda, né? E aí, Muito. realmente, a gente tirar um pouco desse preconceito e talvez o aluno ter essa visão da necessidade de um treinamento na área acaba sendo bastante importante. E aí é É bom, porque né? uma simples má conduta de algum posicionamento, de alguma coisa que não deixa de ser análise de perfil, estudo, essas coisas que é venda na essência, pode atrapalhar tudo isso que você falou, né? Um veterinário querer posicionar um bom tratamento ou algum exame que precisa ser feito, ou não vou nenhum ali que não precisa, então isso é muito importante. Sim, exatamente. E aí, Pedro, vamos lá, que eu já estou há 1 hora aqui, né, fazendo várias perguntas. Para a gente finalizar, o que você gostaria de deixar de mensagem para as pessoas que têm interesse no trabalho na área de nutrição, sejam alunos de zootecnia ou da medicina veterinária, né, que tem essa visão? O que você acha que é importante a pessoa ter atenção durante a graduação para ela ter mais possibilidade de ter uma carreira bem-sucedida, que é o que todo mundo quer no final das contas, né? Eu acredito que assim, o embasamento que a turma que está na faculdade precisa ter, a gente pode ter os melhores professores, a gente pode ter melhores tudo, mas se você não tiver a vivência, provavelmente você não vai ser um bom profissional. Então, um programa de estágio, gente, gasta férias na faculdade. Eu escutei de um consultor que é um dos meus mentores, ele falava férias é da faculdade, não significa que você está de férias. Então, é uma baita oportunidade que a gente tem que ter de rodar, de conhecer, de perguntar. A turma brinca aqui na campo que eu sou meio rude com os estagiários, mas no que sentido? Porque são coisas que não é ser rude, mas é brincadeira, as partes de chegar no horário, de perguntar, de tentar trocar informação. Eu falo, teve gente que já rodou comigo, que a turma dá muita risada disso aqui, todo mundo diz que tem medo de atrasar comigo, mas é porque teve muita gente que, eu fui buscar, a pessoa montou no carro e a pessoa dormiu a viagem inteira. Não é porque às vezes estava com sono, não sei, mas e às vezes rodou a fazenda inteira, saiu da fazenda, eu falei, e aí, que você achou? Não tenho dúvida não. Eu falei, não, então eu devo ter saído muito ruim da faculdade, porque eu tinha 1 milhão de dúvidas. Então, se tem uma oportunidade, realmente agarre essa oportunidade. Então, essa vivência de estágio, essa vontade de querer aprender, com certeza vai te pôr num lugar, vai te levar para um lugar mais alto e mais rápido, não tenha dúvida. Então, essa vontade, essa procura que as pessoas têm que ter, que eu acho que está faltando um pouco, de um modo geral, das pessoas, é o que falta muito. É a pessoa, às vezes, querer resultado diferente fazendo a mesma coisa. E não vai vir o resultado. Então, você tem que se desdobrar. Mas eu estou cansado. Vocês têm horário? Muita gente pergunta, qual que é o horário de estágio? Eu falo assim, esse daí já não presta não, porque não existe horário. A gente mexe com vaca de leite, tem dia que eu chego no hotel, que eu tenho 4, 5 dietas para fazer, eu vou dormir bem mais tarde. Tem dias que eu chego mais cedo, a gente sai, vai para uma fazenda, a gente acredita que a visita vai durar meio dia ou um dia, mas pode ser tanta coisa que você pode ter que ficar lá e sair de madrugada.
e chegar de madrugada para acompanhar algum manejo, alguma coisa. Então, eu vejo a turma muito preocupada, muito bitolada com esse tipo de coisa. Então, por isso que eu falo que realmente aquele profissional fora da curva nunca vai faltar espaço para ele. São aquelas questões que a gente chama atenção bastante, né? A dedicação, o profissionalismo, a postura. E essa Postura. coisa, né? Eu tive muitos alunos, assim, que tinham um pouco dessa questão. Ah, mas eu sou muito envergonhado, eu não quero fazer pergunta porque eu acho que a pessoa pode julgar que eu sou ignorante. E, às vezes, essa falta de você aparecer, de você perguntar, de você E aparentar ser mostrar interessado, né? interessado, Isso. né? Isso faz muita diferença, porque aí você vai olhar essa pessoa como uma pessoa que realmente está alheia. A pessoa está ali, né? É um peso morto que você está carregando no carro para cima e para baixo. E você quer que o estagiário aproveite aquele tempo também, que ele Porque eu aprenda. brinco, eu comecei a postar, não é para aparecer, para aumentar a minha imagem, meu alcance, lógico, é para isso também. Mas às vezes eu recebo perguntas ali que eu tenho que estudar. Então, Sim. para poder responder. Então, uma boa, não só uma pergunta, boa pergunta, mas qualquer tipo de pergunta para o profissional que está respondendo, é a hora dele praticar, dele te desenvolver. Muita gente, eu tinha um professor muito legal, foi meu orientador, quando você perguntava alguma coisa para ele, ele respondia, eu que te pergunto. Ou seja, era para você tentar criar o raciocínio, a gente brincava demais com ele, qualquer coisa que ele falava, eu que te pergunto, mas é para você criar o raciocínio, para você tentar achar a resposta. Então, essa é a nossa função como já está um pouco mais tempo no campo dessa turma. Então, tem que perguntar mesmo, tem que se dedicar, tem que aparecer. Isso é muito importante. E essa coisa, né, de às vezes a pergunta de um estagiário, como a gente como docente, né, a pergunta de um aluno vai trazer um novo olhar ali que você fala, nossa, eu nunca pensei nisso, peraí, deixa eu recapitular aqui, deixa eu É, estudar, deixa eu ir atrás de mais informação para poder responder. Então, é importante para essa troca, né, porque as pessoas às vezes vão fazer estágio nessa visão de que ela está lá só para receber. E, na verdade, isso. ela também está para entregar. Ela não é só uma mão de obra, né, não é só um trabalho braçal, às vezes. A gente precisa realmente dessa troca, inclusive intelectual. Então, é interessante que o estagiário tenha essa visão também, né? Muito, muito, muito importante. Pedro, muito obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente hoje, né? Por você vir, trazer um pouquinho da sua experiência, contar a sua história e essa trajetória dentro da nutrição animal. A gente sabe como é uma área importante, a gente sabe como é ruim, às vezes, quando tem essa rixa, né? Ai, veterinário, zootecnista, não se bicam, porque na verdade todos são trabalhos importantes, a nutrição está ali permeando diversas outras áreas. Então, é uma abordagem essencial, tem que estar muito bem alinhado, as pessoas têm que ter um bom diálogo, porque o trabalho de um interfere no trabalho de outro, então não tem como cada um sentar no seu trono lá, né? Ser um monte de cacique, zero índios ali para poderem coordenar esse trabalho. E é muito bacana, né, a gente ter essa oportunidade de conversar com você e entender um pouquinho mais das particularidades dessa área, desse trabalho na indústria, que é algo que vem despertando bastante interesse. Eu acho que a gente vem numa mudança de perfil que antigamente a área comercial, a área da indústria era vista um pouco como marginal, foi o que você falou, né? Ah, a pessoa não deu certo em nada, não conseguiu nada, vai ser, né, vendedor, vai ser, enfim, da área comercial. Eu já ouvi isso também com relação a professores, né? A pessoa que não sabe nada vai dar aula. Vai Meu fazer Deus. mestrado, doutorado e vai dar aula, né? Exatamente. Então, assim, é uma questão que né, temos que repensar um pouco esses conceitos. E de toda forma, é bem bacana a gente poder trazer aí mais uma área, né, para ilustrar, para as pessoas terem conhecimento e, de repente, já despertar o interesse dos alunos nesse trabalho que é tão importante. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Vou deixar a palavra aberta a você, se você quiser falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Ô, Thaís, eu que agradeço. Eu falo que eu sempre gosto muito, todo convite de live, palestra, eu gosto de falar, é uma coisa que eu acho legal você poder levar conhecimento, uma dica, o que for, é para isso que um bom profissional tem que fazer, é poder disseminar também, ensinar. É muito legal o seu projeto, levar isso para de várias áreas, né? O tanto que a nossa profissão ela é ampla, a gente pode tem coisas que a gente nem imagina que pode vir da veterinária, então você trazer esses diferentes temas para a graduação, que às vezes a turma entra pensando uma coisa e sai pensando outra, né, por conhecer os caminhos diferentes dentro da veterinária, então trazer esse papel é muito importante, a gente que está na internet compartilhando conteúdo aí, apesar de às vezes não ser a minha não ser uma frequência tão grande, mas a gente tenta com esse intuito mesmo, a gente deixar para a turma aí
procurar a gente, seguir lá, a gente tenta compartilhar um pouco do nosso dia a dia, mostrar, trazer um pouco de conhecimento, de dica, combater informação errada, isso eu acho que isso é uma função de quem posta bom conteúdo. Tem muita gente ruim, a internet, qualquer um é coisa, tem muito, mas aí por isso que os bons têm que estar lá também para poder compartilhar esse tipo de informação. Então, isso é muito legal, conte sempre conosco, o que precisar nós da Campo, eu como Pedro profissional, a gente está sempre à disposição. Foi muito legal o bate-papo, gostei demais. Tá acompanhando o perfil do Instagram? Dá um likezinho, deixa um comentário, manda um coração, uma florzinha, uma vaquinha, né? Interage. Ajuda a gente a chegar em mais pessoas, né? Isso é muito importante. Boa dica. Para a plataforma entender que o conteúdo é relevante, né? E acaba sendo essa a maneira que eles têm de avaliar isso, para a gente poder também, né, difundir essas informações para mais pessoas. E na próxima semana a gente volta com outro médico veterinário falando sobre a sua área de atuação. Até lá! Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo de veterinária. E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!